Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, como a Bia me apresentou aí já, meu nome é Rafael Bonani, sou analista pré-vendas e projetos Microsoft aqui na Gênesis. E aí, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o Microsoft 365 Business Premium, e o que ele entrega aí de benefícios para esse mundo aí de trabalho híbrido que nós estamos passando hoje no ambiente corporativo. Então, pessoal, o que a gente vai abordar hoje? A gente vai abordar os principais desafios para pequenas e médias empresas em um mundo de trabalho híbrido, habilitando a colaboração e segurança de TI com o 365 Business Premium. Vamos falar um pouquinho sobre o Defender for Business, que faz parte desse pacote do Business Premium, e aí ele faz a segurança de endpoint de nível empresarial. E os benefícios comerciais do 365 Business Premium, como a redução de custo e complexidade dele. Aí a maneira como trabalhamos, pessoal, um retrato do passado. A gente vai utilizar como exemplo aqui essa empresa Northwind Corporate, para trazer como exemplo aí alguns problemas que a empresa está passando e como a gente pode resolver eles com os benefícios aí que o 365 Business Premium traz e entrega para a gente. Então, pessoal, num passado aí, o retrato do passado, como está falando ali no slide, é a proximidade física e segurança. E aí, no passado, a proximidade física ela facilitava a segurança, mas agora, com o trabalho remoto, surgem novos desafios, né? Ou seja, a gente, até a pandemia aí, em 2020, a gente quase não existiam vagas aí em setores com pessoas, colaboradores trabalhando no home office, ou mesmo no modelo híbrido, né? E aí, com a pandemia, boa parte das empresas tiveram que adotar, né, o trabalho híbrido ou o trabalho home office total, e as empresas tiveram que se adequar. E aí, após isso, e durante a pandemia, os atacantes, os hackers, começaram a olhar muito para as pequenas e médias empresas. Antes eles olhavam mais para as grandes empresas, após isso eles passaram a olhar para as pequenas e médias. Então, com isso, e o pessoal trabalhando fora ali do ambiente da rede, né, corporativa, a gente precisa ter uma segurança muito maior, porque está sendo tudo via internet, passado pela internet. Então, com isso, a gente tem que ter ali uma segurança mais avançada e para que a gente não tenha nenhum ataque, nenhuma perca de dados. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso utilizando essa empresa aí como exemplo aqui na nossa apresentação, tá bom? E aí, o novo normal, trabalho de qualquer lugar. E aí, o Microsoft 365 Business Premium pode habilitar a colaboração e a segurança de TI para pequenas e médias empresas. E aí, aqui a gente tem alguns pontos que a gente pode colocar aqui, que seria a colaboração em tempo real, segurança de dados, proteção contra ransomware, proteção de dados confidenciais. São alguns pontos aí que o Microsoft 365 Business Premium pode ajudar a trabalhar nesse ambiente híbrido. Ou seja, pessoal, como eu falei no slide anterior, né? Com esse novo normal, os colaboradores estão trabalhando de qualquer lugar. Claro, muitas empresas, hoje a gente já está aí há 5 anos depois da pandemia que ocorreu, né? E que começou na pandemia, na verdade. E então, assim, muitas empresas hoje já voltaram ao trabalho presencial, muitas aderiram ao home office e muitas também aderiram ao trabalho híbrido, onde os colaboradores vão alguns dias na empresa trabalhar. E também muitas empresas aderiram aos colaboradores utilizarem seus dispositivos pessoais, por exemplo, celulares, notebooks, para trabalhar. E com isso também a gente precisa ter uma segurança relacionada a esses dispositivos pessoais e móveis aí, né? Para que o risco aí da segurança não aumente e a gente tenha uma segurança elevada. E aí, tem um dado importante aqui, que não é um dado muito novo, mas é legal a gente trazer, que 74% das empresas pretendem transferir alguns funcionários para o trabalho remoto de forma permanente. Claro que daí entra aquela parte de setores, né? Tem setores que daria para trabalhar remotamente, mas também existem muitos setores onde a pessoa tem que estar presencialmente para desenvolver o trabalho dela. Então, são casos e casos aí que podem acontecer, tá? Aí, os principais desafios para pequenas e médias empresas. Algumas perguntas ali, como podemos fazer o trabalho, fazer melhor o trabalho distribuído, como podemos manter a segurança e como podemos reduzir os custos. Então, a gente tem hoje funcionários trabalhando em vários locais, né, como a gente já falou anteriormente.
É uma infinidade de dispositivos pessoais e móveis, que muitas empresas adotaram isso para trazer. E aí o aumento de phishing e ransomware, que daí entra a parte dos atacantes ali, que podem tentar, tanto em phishing ou ransomware, por exemplo, fazer algum ataque e roubar algum dado da empresa. E aí com isso a gente tem que fazer algum resgate, algo do tipo. E pode acontecer de muitas empresas acabarem não pagando por isso, não conseguindo recuperar os seus dados e acabarem até fechando as portas. Então é algo que a gente tem que estar muito atento, principalmente nessa parte da segurança. E aí as pequenas e médias empresas estão cada vez mais com o objetivo de ataques cibernéticos, como o ransomware. Aí foi o que eu falei, pessoal. Após a pandemia, né, o aumento de ataques aí a pequenas e médias empresas aumentou muito. E então, assim, a gente precisa ter alguns pontos aí que a gente precisa manter na segurança muito bem configurados e as políticas aplicadas em todos os nossos dispositivos, nos acessos dos usuários. Então, a gente tem a proteção contra o ransomware, onde os dispositivos são protegidos com recursos do Microsoft Defender, que é algo que é um recurso que está sendo entregue pelo o Microsoft 365 Business. E aí, com isso, ele impede acesso não autorizado a pastas e faz o bloqueio de ransomware que tenta criptografar os dados. A gente tem defesa certificada contra o phishing, e a gente vai falar também sobre tudo isso um pouco mais para frente, mas só dando um overview, né? E aí o 365 Business Premium, como eu falei, ele inclui o Defender, e aí o Defender ele também vai fazer ali o ataque contra phishing e detonação de URL, e aí a gente tem que aplicar principalmente a autenticação multifator ali. Proteção contra dados confidenciais, e aí arquivos classificados como altamente confidenciais são automaticamente criptografados. Aí aqui a gente já entra numa parte do Purview, que é onde a gente faz ali toda essa catalogação, a classificação, rotulagem dos nossos dados. O Purview, falando um pouquinho dele, que ele é uma ferramenta também que é entregue pelo Business Premium. Ele é uma suíte de gestão e governança dos nossos dados. Então a gente tem muitas configurações e políticas para criar dentro dele para fazer essa proteção dos dados. Uma delas é a criptografia. E quando, por exemplo, a gente aplicar um rótulo em tal dado ou arquivo e classificar ele ali, rotular ele como altamente confidencial, automaticamente ele vai ser criptografado. E aí, aquilo que a gente precisa fazer, quando o usuário, por exemplo, for utilizar aquele arquivo, ele precisa descriptografar o arquivo. E a gente pode exigir ainda, né, quando ele for descriptografar, exigir um MFA ali para deixar a segurança ainda mais avançada, tá? Então, alguns dados legais aqui, pessoal, que um terço de todos os ataques cibernéticos são direcionados a pequenas e médias empresas, que foi o que eu falei para vocês, cresceu bastante, estamos em 33%. 61% das pequenas empresas que sofreram um ataque cibernético recente não conseguiram operar, e aí foi onde eu falei que tem aquele problema. A gente já viu muitos casos onde as empresas pagam o resgate e muitas vezes não consegue resgatar, ou o atacante não devolve os arquivos, ou se ele devolve os arquivos, estão criptografados de uma outra maneira, do qual a gente também não consegue descriptografar, vai dar mais trabalho ainda. Então, e aí a gente tem um dado aqui legal que é o custo médio de uma violação de dados em SMB, que está em mais ou menos US$ 108 mil, tá? Então é um valor bem alto aí. A gente sabe que eles utilizam criptomoedas, né? Então é um valor que está bem acima aí e acaba sendo um custo bem caro. Por isso a gente tem que manter uma segurança bem avançada aí no nosso ambiente e principalmente nos nossos dados, que é o ouro da empresa. Aí falando mais um pouquinho aqui dos ataques, né? Que a gente aumentou muito e com isso as empresas precisam manter essa segurança avançada e para isso o Microsoft 365 Business Premium oferece algo que não está em outros da linha Business, né? E somente o Business Premium oferece as ferramentas de segurança avançada da Microsoft, que daí entra o Intune, o Purview, o Entra ID e o Defender. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Mas aí com essas ferramentas trabalhando em conjunto, a gente tem uma segurança e uma integridade no nosso ambiente muito mais fácil de ser utilizada e configurada, porque daí a gente está utilizando somente um fornecedor ali e dentro de uma suíte só, por exemplo, dentro do Admin Center do 365, a gente tem acesso a todas a todas as suítes ali, os portais desses recursos que o Microsoft 365 Business Premium entrega, tá?
Aí fala um pouquinho sobre as ofertas do 365 para pequenas e médias empresas, que é a linha Business. Ele é dividido em três níveis, né? A gente tem uma limitação aí, pessoal, que é o principal ponto da linha do 365 Business, é que ele tem uma limitação de até 300 licenças. Então, ele é até para 300 usuários, 300 assentos, como a Microsoft chama. Então, a partir do 300 ali, quando você for comprar 301, ela não pode ser uma licença da linha Business. A gente precisa partir aí para uma licença da linha Enterprise, que daí seria um E3, um E5, hoje existe o E1. Então a gente teria que partir para essa outra linha que a gente não pode ter mais de 300, tá? E aí, a família antes do 365 era conhecida como Office 365, e aí a Microsoft mudou para o Microsoft 365. Ainda existe licenças da família Office 365, só que eles são um pouquinho diferentes aí do que o Microsoft 365 entrega, mas a gente ainda consegue contratar, mas não na família Business. Aí já seria na Enterprise. Aí a família Business foi transformado em Microsoft 365. Então, o Microsoft 365 Business Basic, que é o mais básico deles ali, ele entrega os serviços de nuvem, que é o Teams, o Exchange com uma caixa de 50 gigas. O Teams faz colaboração, né, em tempo real ali, bate-papo, e a gente consegue até utilizar aplicativos dentro dele. O OneDrive entrega 1 TB por usuário também, que aí os usuários sincronizam os arquivos dele para estar utilizando. E o SharePoint entrega 1 TB quando você adquire o Microsoft 365 e mais 10 GB por usuário. Ou seja, a gente tem 1 TB ali de espaço. Se eu tiver 10 usuários com a licença, por exemplo, do 365 Business Basic, ele vai me adicionar mais 10 GB por usuário. Ou seja, eu teria mais 100 GB ali, totalizando 1,1 TB de espaço para utilizar, por exemplo, como intranet, como file server. E aí fica a critério ali da política e da gestão da empresa, tá? E, claro, o pacote Office, pessoal, ele não vem no Business Basic para poder ser instalado na máquina, mas a gente consegue utilizar ele via web, tá? Então, claro que aí o Word, Excel, PowerPoint, o Outlook via web, ele tem limitações, não é tão completo como os aplicativos desktop, né, instalados no Windows. Mas a gente já consegue utilizar e trabalhar ele via web. O 365 Business Standard entrega tudo que o Business Basic entrega, mais os aplicativos desktop para serem instalados. E aí, além dos aplicativos padrões, ele ainda traz o Access, né? Que a gente consegue criar bases de dados básicas ali e muitas vezes muitas empresas utilizam. E o 365 Business Premium entrega tudo que o Basic e o Standard entregam, mais as ferramentas de segurança avançadas que eu falei anteriormente, que aí é o Intune. Aqui tá na imagem do slide, tá como Azure Information Protection, que é a parte de DLP ali, que é o Intune, que a gente faz catalogação, rotulagem dos dados, faz a gestão e a governança dos dados, né? A gente tem um Entra ID que anteriormente ele era chamado de Azure AD, a Microsoft mudou ele para Entra ID o nome. E tem o Defender também, que não está aparecendo na imagem, mas faz parte dessa licença. É um recurso que faz parte da segurança avançada, né, das ferramentas. E aí ele entrega o Defender for Business, que ele faz uma varredura ali dos seus e-mails, dos seus arquivos SharePoint, os arquivos dos usuários que estão no OneDrive. Então ele faz toda uma varredura, um gerenciamento de segurança ali relacionado. Claro que, pessoal, que eu vou falar um pouquinho do Defender mais para frente, mas o Defender, falando dele, quando a gente fala de Defender, muitas pessoas, muitos usuários pensam logo no Defender, o antivírus que vem instalado da máquina. E o Defender Microsoft é algo muito maior que isso, tá? Eu vou falar mais para frente e aí a gente vai poder explicar. Aqui a gente vai dar um foco para o Defender for Business, mas existe o Defender for Cloud, que é para a nuvem do Azure. Tem o Defender for Endpoints, que faz parte aqui do for Business, que daí seria para segurança aí, e aí seria um antivírus mais avançado para os endpoints. A gente tem Defender for Identities, que seria para as identidades. Então, teve algumas segmentações do Defender, tá? Então, essas são as três famílias do business, da família Business, né? Do 365. E o Business Premium entrega essas ferramentas de segurança avançadas que podem ajudar aí muito no dia a dia das empresas, principalmente nesse novo mundo aí que a gente está trabalhando, onde muitos usuários estão longe ali do ambiente corporativo.
E aí o 365 Business Premier entrega produtividade e segurança abrangentes para pequenas e médias empresas. A parte de colaboração em tempo real, que é o Teams, que a gente falou anteriormente, né? Habilitar o acesso seguro a aplicativos de trabalho, que daí entra a parte do Entra ID, onde a gente faz o acesso seguro ali, como o MFA, por exemplo, a gente vai configurar ele. Claro que daí tem as outras opções de acesso condicional, por exemplo, políticas que a gente pode criar para bloquear acesso de outros países sem ser o Brasil. Então a gente tem vários tipos de configurações políticas ali para a gente estar criando para que o acesso aos aplicativos ali e aos recursos da empresa seja um acesso seguro. Proteja contra ameaças cibernéticas e proteja os dados. Aí entra a parte do Defender, que ele vai fazer a proteção dos endpoints ali e dos arquivos que a gente tem. Foi como eu falei, dentro do OneDrive, dentro do SharePoint. O Defender vai fazer toda essa segurança ali e proteção. E aí proteja dispositivos pessoais e de propriedade da empresa, que aí entra a parte do Intune, que é a ferramenta que faz a gestão ali de dispositivos e aplicativos móveis. Então, o Intune, por exemplo, pessoal, ele tem uma abordagem diferente do AD On-Premise, né? O Intune hoje, todas as políticas dele são via internet. Quando você tem um dispositivo que está no AD On-Premise, por exemplo, e você precisa que ele aplique, que ele receba as políticas de GPO ali que você aplicou, por exemplo, nos dispositivos, é necessário que o usuário acesse a VPN, feche o túnel e aí sim ele consiga fazer a conexão ali para receber as políticas. Já o Intune não. O Intune, quando o dispositivo entrar na internet, ele vai receber as políticas ali que você aplicou. Se tiver alguma política que for retirada, ele vai retirar e aplicar uma nova, mas é tudo via internet, então não precisa de ter um túnel fechado ali, tá? Aí falar um pouquinho do que o 365 Business entrega, que eu já até falei anteriormente, mas só para reforçar aqui, ele entrega uma caixa de correio do Exchange de 50 GB, a caixa do tamanho do OneDrive for Business, né, que é onde para cada usuário poder gravar e salvar seus arquivos, ele tem 1 TB de espaço. O SharePoint é 1 TB inicial, mais 10 GB por usuário licenciado, como eu falei para vocês. O Teams, ele entrega colaboração em tempo real e a gente consegue fazer reuniões aí com até 300 usuários, criar eventos, por exemplo, igual esse que nós estamos fazendo aqui no aqui hoje do 365 no Teams, né, pela Gênesis. E o pacote Office para ser instalado na máquina, ele pode ser baixado, né, em até 5 dispositivos por usuário. Então, cada usuário pode ter instalado aí o pacote Office em 5 dispositivos. Por exemplo, tem um usuário que tem um Note, tem um celular e tem um tablet. Ele pode instalar o pacote Office ali em todos, que o pacote Office dele vai estar licenciado e preparado para atender ele nas demandas do dia a dia. Aí o Azure Information Protection, que é o Purview, que é a console, a suíte de gerenciamento e gestão e governança dos dados, né? Que aí ele faz todo esse processo de criptografia, de rotulagem, classificação dos dados. O Intune, que faz o gerenciamento de dispositivos e aplicativos móveis. O Defender for 365, que é o Defender for Business, que ele faz todo o gerenciamento, a gestão aí de segurança dos nossos e-mails, arquivos de OneDrive, SharePoint. E aí o acesso condicional, que é o Entra ID, que eu falei para vocês, onde a gente cria políticas de MFA, acesso condicional, por exemplo. E essas ferramentas, essas 4 ferramentas, esses 4 recursos trabalhando em conjunto, todos eles se integram. E quando a gente integra eles trabalham em conjunto, a gente tem principalmente a segurança aí muito mais avançada, tá? Porque, por exemplo, a gente cria proteção ali pelo purview de arquivos e a gente pode aplicar que esses arquivos sejam acessados somente por dispositivos que estejam cadastrados no Intune, certo? E aí a gente pode também configurar pelo acesso condicional ali que nem todos os usuários podem cadastrar dispositivos no Intune. Precisa ser algum usuário administrador para fazer isso, por exemplo. E o Defender vai fazer toda a varredura aí de todos esses dispositivos, aplicativos e dados aí que a gente tenha no nosso ambiente corporativo. Então, o que o 365 Business Premium entrega, trabalhando em conjunto, é algo muito avançado, que pode apoiar no dia a dia aí, e principalmente na gestão dos dispositivos e nas identidades dos usuários. Lembrando que o Entra ID a gente pode utilizar ele em conjunto, né? É um modelo híbrido ali, junto com o AD On-Premise, que muitas empresas
hoje ainda tem, possui, utilizam, né? Então a gente utiliza ali o AD Connect para fazer o sincronismo ali dos atributos, o sincronismo de senha, né? Para a gente poder ter um mundo híbrido e quando mudar algo em um ambiente, mudar nos dois, tanto no ambiente local quanto no ambiente de nuvem aí, porque tudo isso que o 365 Business Premium entrega é, serviços de nuvem. Falando só um pouquinho rapidamente, pessoal, do Purview, o Purview ele consegue fazer a gestão também, ali a governança dos dados on-premise. Ele consegue também se conectar, por exemplo, em outras ferramentas, talvez uma AWS, por exemplo, arquivos que estejam ali dentro de um SAP, de um SAP, né? Então a gente pode ter algumas opções aí que o Purview ele consegue fazer essa integração, tá? Então ele consegue também atender ali, fazer a gestão e a governança dos dados on-premise. Muitas empresas ainda possuem ali, por exemplo, um file server, base de dados, tem banco de dados ali que estejam dentro do nosso ambiente local, né, dentro de uma storage. O Purview também, claro, precisa fazer uma conexão ali com ele para ele poder fazer esse gerenciamento, mas ele tem essa integração aí com o ambiente local e com o ambiente de terceiros aí também, tá? Aí fazer um tour pelo 365 Business Premium, né? Que ele é uma solução para gerenciar seu negócio com segurança e de qualquer lugar, que é algo que é muito importante hoje, porque muita gente tem muitas empresas que os funcionários não estão totalmente dentro de casa. E a gente vai trazer alguns problemas agora que a Northwind Corporate está passando, e aí como que o 365 Business Premium pode ajudar a resolver esse problema. Aí, ferramentas de comunicações ligadas. Um colaborador aí da Northwind Corporate está trabalhando remotamente e ele precisa comunicar a gerência aí sobre opções de preço para os clientes e fornecedores fecharem um grande negócio. Mas eles têm ferramentas de comunicação legadas e aí o envio de anexo, a colaboração dificulta a colaboração em tempo real e criam problemas de controle de versão, né? E além disso, muitos utilizam diferentes ferramentas de aplicativos para criação, por exemplo, comunicação e armazenamento de documentos. O que pode gerar idas e vindas e o que diminui o trabalho e a produtividade. Então é algo importante aí, pessoal, que nesse exemplo aqui a gente está dando, que a empresa está passando, onde o colaborador não está dentro de casa ali, né? E ele precisa enviar arquivos, e como a gente não tem ali uma gestão de um fornecedor só como a Microsoft oferece, com o Business Premium, ele precisa enviar os arquivos, aí acaba tendo. A gente não consegue trabalhar em tempo real com eles, que é algo que o Business Premium entrega. Por exemplo, quando a gente baixa o pacote Office e instala, e se a gente está utilizando um arquivo que ele é compartilhado e outro usuário também está, pelo próprio pacote Office ali, por exemplo, no Word, no Excel ou PowerPoint, a gente consegue ver que tem um outro colaborador, aparece lá o usuário que ele está trabalhando. Então a gente consegue até ver em tempo real o que ele está fazendo. Então essa parte aí do tempo real é algo muito importante para que a colaboração ali e o trabalho seja mais eficaz e a gente possa ali, principalmente, economizar tempo e dar tempo a demandas que sejam importantes, tá? Então, e aí, para poder resolver esse problema como solução, a gente tem a colaboração aí em tempo real, por exemplo, com o Microsoft Teams. Então, ali todos podem ver a mesma tela, que foi o que eu falei, né? A gente pode, por exemplo, pelo Teams abrir um arquivo e várias pessoas que estão numa equipe trabalhar dentro dele, e a gente vai ver tudo que o outro está fazendo, eles vão ver o que eu estou fazendo. Colaboração e coauditoria em tempo real e controle de versão, que é algo importante também, que a gente, por exemplo, quando tem um arquivo que está no SharePoint, a gente tem todo esse controle de versão, a gente consegue voltar ele para uma versão anterior se for necessário, que ele vai salvando ali, conforme a gente vai fazendo a alteração e salvando ele vai salvando essas versões. Então, é algo que a gente precisa talvez ali fazer uma recuperar alguma versão, é algo que a gente tem uma entrega muito rápida ali relacionada a isso. E aí, 76% das empresas norte-americanas adotaram o trabalho remoto devido à Covid, que foi o que eu falei anteriormente, né, pessoal? Com a Covid, a gente foi obrigado aí a ir para o ambiente remoto, e com isso as empresas foram obrigadas a adotarem, né? E aí, falando mais um pouquinho aí do que é possível fazer em colaboração em tempo real, a gente tem a cocriação de documentos, onde a equipe pode criar documentos em tempo real, o que dá mais tempo de concentrar em novas oportunidades.
Então, assim, principalmente no Teams ali, que a gente pode utilizar vários recursos dentro dele, é bem interessante para essa colaboração, tá? Que o Teams hoje ele não é uma ferramenta somente de bate-papo, de chat, né? E de fazer reuniões, por exemplo. A gente precisa ali, a gente consegue utilizar dentro dele arquivos, editar arquivos e trabalhar em tempo real com a equipe, com a nossa equipe ou até com outras equipes aí de outros setores. Deixa eu tomar uma água rapidão, pessoal. Beleza, aí outro desafio que a empresa está tendo: acesso não autorizado a dados de trabalho. E aí os funcionários da Northwind precisam ter acesso aos dados de trabalho enquanto trabalham de casa ou em viagens. Mas aí a gente tem os atacantes, né, que tá fora da empresa, que podem tentar obter acesso às informações de trabalho. E aí, por exemplo, roubando senhas e tentando obter acesso a dados de trabalho de outros países. Então foi como eu falei, os atacantes hoje, eles não só olham para as grandes empresas, né? Eles estão olhando para pequenas e médias empresas. E com esse trabalho híbrido, é importante que a gente tenha ali um gerenciamento do acesso aos dados. E aí vai entrar a parte de MFA, vai entrar a parte de acesso condicional, que a gente vai criar as políticas ali para esses acessos serem acessos serem feitos com segurança, né? E aí a solução é habilitar o acesso seguro aos dados de trabalho. Com o 365 Business Premium, a gente pode aplicar autenticação multifator e políticas de acesso condicional para ajudar a garantir que apenas pessoas certas tenham acesso a certos dados de trabalho, quando e onde precisarem. Aí traz um exemplo legal que com acesso condicional MFA você pode definir políticas para bloquear o acesso ou exigir autenticação adicional quando vir uma tentativa de entrar de um país no qual você não faz negócio. Então, por exemplo, essa é uma das políticas que a gente pode criar. Tá até falando aqui que é o plano premium do Azure AD, que seria o P1, que hoje é o Entra ID, e ele traz governança de identidade e acesso, autenticação multifator e política de acesso condicional. Então, foi como eu falei, a gente falou aqui, né, que por exemplo, a Northwind é uma empresa norte-americana e ela só faz negócios dentro dos Estados Unidos. Ela não tem funcionários fora dos Estados Unidos, nem terceiros, então não tem que ter acesso de fora. A gente vai lá, cria uma política de acesso condicional, onde os acessos da empresa só podem ser realizados de dentro dos Estados Unidos ou do Brasil, como a gente está aqui, né? Então a gente bloqueia qualquer acesso de fora aí. Claro que aí, se um colaborador for um usuário for fazer uma viagem para outro país, ele deve informar ali a equipe que administra, né, a equipe de TI, para que possa fazer a liberação. Claro que essa liberação vai entrar em outra política, né, para poder liberar para ele, mas são políticas que a gente cria aí para poder ter segurança nesses acessos. E aí um dado legal é que 99% dos ataques de identidade são frustrados pela autenticação multifator, que é algo que é muito importante hoje. Hoje, com o Microsoft Entra ID, a gente tem algumas opções de MFA, como por exemplo o Authenticator, está até mostrando aqui nessa imagem do slide, que aí o colaborador instala no próprio celular dele ali, né? Pode ser até o celular pessoal mesmo, para fazer o MFA. A gente tem por mensagem, onde chega ali o código via mensagem, e também podemos utilizar alguns tokens, né? Tem muitas empresas aí que hoje utilizam tokens, por exemplo, para fazer o MFA e não querem utilizar o aplicativo do Authenticator, né, dentro dos dispositivos pessoais dos colaboradores. Então, eles acabam adquirindo tokens ali que vão ser instalados nos dispositivos, e aí com isso ali, com o token, ele consegue fazer o MFA, tá? Então, essa daí é uma das soluções que o Microsoft 365 Business Premium vai te apoiar no habilitar o acesso seguro aos dados de trabalho. Aí mais um desafio que a empresa está tendo relacionado a Ransomware. E aí, falando do desafio da Northwind, que durante a época mais movimentada do ano, os arquivos de missão crítica foram inutilizados, e aí hackers usaram o ransomware para criptografar os arquivos, exigindo o pagamento de chave de criptografia, que é algo que é o que eles sempre fazem, né? Quando eles conseguem criptografar esses arquivos, eles pedem para pagar valores criptografados para poderem liberar os dados, devolverem. E muitas vezes nem acontece isso, né? E aí, ali a Northwind deve pagar ou perder seus dados, o que pode resultar no fechamento do negócio. Então, claro que, pessoal, como a gente já falou anteriormente, a gente já viu muitos casos onde a empresa pagou o resgate
e o atacante não devolveu os arquivos. Ele pegou ali o valor criptografado e ficou para ele e ele não devolveu. E muitas vezes a gente já viu ele devolver e o arquivo continuar criptografado, só que está criptografado de uma outra maneira e da qual a gente não teria, se a gente conseguir descriptografar, vai dar muito trabalho. Então é algo importante aí que tem acontecido com muitas empresas. E aí um dado legal, 80% das pequenas e médias empresas listam o ransomware como principal preocupação. E aí, como solução, pessoal, a gente tem aí para proteger-se contra o ransomware. Então, com o Microsoft 365 Business Premium, os dispositivos são protegidos com recursos como o Microsoft Defender. E aí, o Defender impede o acesso não autorizado a passos comuns, como áreas de trabalho e documentos. E isso significa que aplicativos, scripts e arquivos executáveis não autorizados não terão permissão de acesso. E aí, portanto, o ransomware que tentar criptografar seus arquivos nesses locais será bloqueado. E aí, um dado legal que em 2020 o custo médio do tempo de inatividade associado a ataques e ransomware aumentou para 94%, que foi como eu falei, a partir da pandemia, os ataques aumentaram muito. E aí, o 365 Business Premium ele protege contra ransomware de três maneiras: com sandbox, e-mail e links seguros para remetentes não confiáveis, protegendo dispositivos com o Defender, e a recuperação de arquivos por meio do OneDrive for Business. Então é algo interessante. A parte ali do OneDrive é importante que todos os arquivos dos colaboradores estejam sincronizados com o OneDrive, para que se a gente tiver algum problema no dispositivo, não afete o OneDrive for Business, os arquivos que estão em nuvem. A gente tendo aí com o 365 Business Premium, a gente vai configurar o Defender para ele fazer a proteção dos dispositivos, que é o Defender for Endpoint. Então ele aumenta a camada de segurança ali do antivírus que tem na máquina, por exemplo. E aí a parte de sandbox, e-mails e links também, que é tudo ali junto do Defender com o Exchange para a gente poder fazer esse tipo de configurações. Então o Defender, o 365 Business Premier entrega o Defender aí para poder apoiar e proteger a empresa contra esse ataque ransomware. Aí mais uma solução, defesa certificada contra phishing. E aí com o 365 Business Premium, o funcionário da Northwind receberá um e-mail com um link para documento seguro. O link é Sandboxes e o usuário é alertado sobre ameaça. Então aqui tem a imagem aí que apareceria, né, quando ele receber um arquivo aí, por exemplo, de phishing. E aí ele, com o Defender, vai reconhecer esse arquivo e vai aparecer essa mensagem que o link foi bloqueado, o site, né, ele foi bloqueado e classificado como malicioso. E aí, com o 365 Business Premium, o Defender para proteger contra ataques de phishing, que foi o que a gente falou, né? Proteção contra links mal intencionados, detonação de URL, tecnologia anti-spoofing e autenticação multifator. Algo que é bem interessante, pessoal, que a Microsoft ela utiliza a inteligência artificial para identificar e proteger contra ameaças emergentes em tempo real. E aí a extensa rede da Microsoft de inteligência de ameaças usa modelos de aprendizado de máquina, além de especialistas em ameaças experientes que têm um profundo conhecimento de malware, ataques cibernéticos e motivações de invasores para combater ampla gama de ataques. Então, é interessante também nesse sentido, pessoal, que o Defender ele utiliza IA. Então, com a IA ali, ele vai sempre passar recomendações. A gente, dentro do Defender, tem um score ali para a gente poder verificar como que está a nossa segurança. Então, conforme a gente vai resolvendo aquelas recomendações ali que o Defender traz, a gente vai aumentando ali o nosso score, e com isso a segurança vai ficando mais avançada. Então, é necessário que a gente esteja sempre acompanhando aí essas recomendações, que o Defender muitas vezes utiliza a IA para trazer, né? E a gente hoje com a IA pode ter apoio dela. Se a gente tiver, por exemplo, o Copilot para o 365, ele vai apoiar em demandas, nessa daí, por exemplo, dentro do Defender, ou alguma outra demanda aí, algum aplicativo, mas com o AI também, se a gente tiver ali, ele vai poder apoiar nesse sentido os administradores para poder criar as políticas e aplicar aí nos usuários e nos dispositivos. Aí mais uma solução, proteja dados confidenciais. Aí aqui traz um exemplo também da Northwind, onde o colaborador chamado Carlos ele cita a previsão anual de vendas da empresa e classifica como altamente confidencial. E aí, como a Northwind está utilizando agora o 365 Business Premium, os arquivos altamente confidenciais são criptografados automaticamente, políticas que a gente cria ali.
Quando ele for classificado como altamente confidencial, vai criptografar automaticamente e aí ele é acessível apenas aos funcionários da empresa e funcionários que têm acesso. Muitas vezes, para descriptografar o arquivo, tem que ser o próprio usuário que criptografou o arquivo. Ou a gente pode configurar ali para que seja exigido o MFA ali, quando ele for um outro usuário, por exemplo, que tenha acesso ao arquivo, for descriptografar ele, que na hora que ele for fazer o processo, ele tenha que fazer o MFA. E aí, falando mais um pouquinho ali, que a Megan, que é uma vendedora da Northwind, tenta abrir o arquivo, e o 365 Business Premium verifica se ela é uma funcionária da Northwind e descriptografa o arquivo para ela. E aí foi onde eu falei, a gente pode exigir um MFA, por exemplo. Aí essa verificação ocorre sempre que o arquivo é acessado, a proteção permanece com o documento durante toda a sua vida, mesmo que algum funcionário saia da empresa, o armazenamento do documento em um dispositivo pessoal, ele não poderá acessá-lo porque o acesso ao documento está vinculado às suas credenciais de trabalho. Então foi algo que eu já falei, né, do MFA, por exemplo, e se o usuário ali acabou salvando esse arquivo criptografado em um armazenamento pessoal dele, por exemplo, depois que ele sair da empresa, ele não vai conseguir acessar esse arquivo porque ele vai precisar das credenciais dele para descriptografar. E aí, quando bater via internet ali, vai perceber que o usuário dele está bloqueado e com isso ele não vai conseguir mais ter acesso ao arquivo. Então, a parte da criptografia ali, quando a gente faz ela pelo 365 Business Premium, é algo que fica eternamente ali no dado. Claro que aí a gente poderia ali, por política, remover ali a criptografia. Mas se a gente deixar a política configurada ali, recomendada, a gente vai ter essa parte aí da criptografia para sempre, tá? E aí o 365 ele oferece esses recursos avançados, como a proteção de perda de dados e a proteção de informações do Azure, que ajudam a classificar e proteger dados confidenciais, como informações de cliente ou funcionários, dados comerciais e confidenciais, aí, números de segurança social, números de cartão de crédito e muito mais. E aí a gente pode criar, por exemplo, ali políticas para dados sensíveis, e aí quando ele perceber que tem algum dado sensível, ele pode criptografar aquele arquivo automaticamente, ou colocar ele numa rotulagem ali de altamente confidencial. Mais uma solução que o 365 Business traz, proteja os dados confidenciais, e aí com o 365 Business Premium você obtém recursos avançados com prevenção de perda de dados e o Azure Information Protection, que é a proteção de informações do Azure, para ajudar a classificar e proteger dados confidenciais. E aí um dado legal, sobre 55%, as pequenas e médias empresas dizem que se preocupam com funcionários que deixam sua empresa com dados em dispositivos pessoais. Então, pessoal, aqui falando um pouquinho aqui, que a gente vai até trazendo no próximo slide, mas já falando um pouquinho, é bem interessante essa informação, porque hoje em dia, se a gente não tiver um gerenciamento do dispositivo, gerenciamento de identidade, essas políticas aqui dentro do Defender criadas, as políticas de dados ali com o Purview criadas, o usuário consegue salvar esse arquivo em qualquer local. Então, por exemplo, se a gente não tiver configurado ali dentro do Entra ID, bloqueado o acesso aos nossos recursos, por exemplo, um colaborador com o celular pessoal dele, ele pode acessar os dados da empresa, como e-mail, SharePoint, o OneDrive dele, porque a gente não configurou, não fez um bloqueio para que esse dispositivo, para que os dados, recursos da empresa sejam acessados somente de dispositivos que estejam cadastrados no Intune, por exemplo, tá? Então é algo que é importante a gente ter, porque muitas vezes, pessoal, pode acontecer até que não seja algo malicioso, algo na maldade, né? Mas um usuário pode copiar, e às vezes nem é um arquivo que tem algum dado sensível, mas o usuário pode copiar ali um arquivo para um Dropbox ou um OneDrive pessoal dele. Como eu falei, pode ser que não seja um arquivo que tenha um dado sensível, mas isso já está sendo um vazamento, porque é um dado que pertence à empresa e não ao usuário, e ele salvou aquele dado ali no armazenamento pessoal dele e não no armazenamento corporativo. Então, por isso que é importante a gente ter essa gestão completa, né, dos dados, de identidade, gestão de acessos, para que a gente não corra esse risco aí, e mesmo que seja um arquivo não confidencial, com um dado sensível, para que não seja vazado. E aqui, falando aí do desafio da Northwind, o dado de trabalho em dispositivos pessoais. Então, muitas empresas hoje liberam para que seus usuários utilizem seus dispositivos pessoais
para acessarem aí os recursos da empresa. Então é muito importante que a gente tenha aí essa gestão. Por exemplo, com o Itani, pessoal, a gente consegue trazer o dispositivo pessoal, cadastrar ele no Intune, registrar ele, mas como um dispositivo pessoal do usuário, e ali aplicar políticas ali nele, diferente de políticas para dispositivos corporativos, dispositivos que sejam da empresa. Então a gente precisa ter esses dispositivos aí que vão fazer os acessos, que eles sejam cadastrados, e aí a gente vai falar de algumas configurações que a gente pode fazer. E aqui dando um exemplo aí da Northwind, que uma gerente de marketing, ela está usando o seu telefone pessoal para verificar o e-mail da empresa. E ela recebe um plano de negócio confidencial e guarda para uma consulta posterior. Ela acidentalmente salva em uma parte pessoal que não é segura. Ou seja, ela pegou ali um arquivo confidencial dentro do Outlook dela ali, do Exchange, e salvou no Dropbox dela, pessoal. Então, foi como a gente falou, foi acidentalmente. Pode ser que não seja um arquivo, aqui está dizendo que é confidencial, mas pode ser que não seja, mas mesmo assim já é um vazamento. Então, 64% das pequenas e médias empresas permitem que os funcionários acessem dados de trabalho em telefones e computadores pessoais. E aí, como solução, pessoal, a gente tem o Intune aí. E aí você pode configurar a política de proteção de aplicativos do Intune. Assim, os aplicativos de trabalho podem ser separados dos aplicativos pessoais, onde os administradores podem especificar que os documentos de trabalho anexos sejam salvos apenas em compartilhamentos de trabalho autorizados e seguros, como o OneDrive for Business, que protege a informação de trabalho confidencial. Então, aqui, pessoal, nessa imagem do celular aí da colaboradora, tá bem interessante que ele está mostrando ali a divisão. Com o Itani, no Android, a gente consegue fazer com que ele crie o perfil de trabalho e o perfil pessoal. O perfil pessoal já está lá criado, né? Porque é um dispositivo pessoal, mas ele vai criar ali dentro do Android, ali dentro do sistema, o perfil de trabalho. E aí a gente vai criar configurações onde todos os dados do perfil de trabalho não tenham acesso aos dados do perfil pessoal e da mesma maneira que o perfil pessoal não tem acesso aos dados corporativos. Então, com isso, a gente vai criar as políticas e configurações, e aquilo que mostrou no slide anterior, por exemplo, onde ela salvou acidentalmente um arquivo que ela pegou no e-mail, que era um arquivo confidencial, ela salvou no Dropbox pessoal dela. Se o dispositivo dela estiver cadastrado no Intune e essas políticas aplicadas, ela não vai conseguir acessar. Quando ela pegar esse arquivo e tentar jogar ele lá para o Dropbox pessoal ou para o OneDrive pessoal dela, as políticas vão bloquear. E aí ela tem que salvar ele dentro do OneDrive for Business, dentro do seu perfil de trabalho ali no dispositivo. E aí 58% dos dispositivos dos funcionários, em média, são configurados com um protocolo de segurança adequados, e menos de 1 em cada 5 diz que todos os funcionários recebem treinamento de segurança, que é algo muito importante também, falando do treinamento. Não só de segurança, pessoal, o treinamento aí entra na parte voltada a tudo. Os colaboradores precisam entender, por exemplo, se a gente só faz negócio no Brasil, então a gente tem uma política de acesso condicional onde só está liberado para o Brasil. Se você precisar ir para outro país, você tem que solicitar a liberação para nós. E aí a gente vai mudar a política e liberar o seu acesso para tal país que você vai. Tá? Então, é necessário que os colaboradores tenham um treinamento para utilizar também dessa maneira, onde eles trazem o dispositivo pessoal dele, que vai ser cadastrado no Intune e vai ser criado o perfil de trabalho. É importante também que ele entenda isso, que ele tenha um treinamento para entender que ele não pode salvar o dado corporativo no dado pessoal. E aí, essa entrega que o Intune faz ali na parte de dispositivos e aplicativos móveis é algo também que vai ajudar a deixar a segurança aí cada vez mais avançada. E como eu falei, trabalhando em conjunto ali com as outras ferramentas de segurança avançada, a gente tem uma segurança muito maior nos nossos dispositivos que fazem acesso aos nossos dados da empresa. Aí a proteção de pontos de extremidade de nível empresarial com o Defender for Business, que a gente vai falar um pouquinho dele aí, com o que ele entrega aí, que é uma das ferramentas que está sendo liberadas pelo Business Premium. O Defender for Business, pessoal, ele é uma solução de proteção de nível empresarial, ele é fácil de utilizar e ele tem um custo-benefício aí bem legal. Então, na proteção de nível empresarial, o que ele oferece é segurança para todos os dispositivos com proteção de última geração,
detecção e resposta de endpoints, além de gerenciamento de vulnerabilidades e ameaças. A facilidade do uso dele aí simplifica a integração com a configuração baseada em assistentes e as políticas de segurança recomendadas, que são habilitadas imediatamente para proteger rapidamente os dispositivos. E na parte do custo-benefício, aí a segurança de dispositivos que mantém a produtividade e trabalha com a TI sem comprometer o orçamento. E aí, esses pontos aí ajudam a demonstrar como o 365, o Defender for Business, ele é uma solução robusta e acessível para proteger os dados e os dispositivos da empresa. Então, ali, como ele está até falando ali, leva sua segurança para a proteção de endpoint nível empresarial, especialmente projetada para empresas com até 300 funcionários. Ou seja, o Defender for Business ali também ele vai atender esses 300 usuários ali que estão dentro da linha do 365 Business Premium. Tá? Então, o Defender for Business, como eu falei anteriormente, ele vai fazer ali uma verificação das caixas de e-mail, ele vai fazer uma verificação do OneDrive for Business dos usuários e do SharePoint também, tá? E claro, também de acessos ali que a gente possa ter aí. E aí, o Defender for Business, ele fornece segurança de endpoint em todas as plataformas. Aí, a parte de endpoints e servers, a gente tem o Windows, a gente tem o Linux e o macOS. Ele consegue fazer a gestão de segurança aí de todos esses dispositivos. A gente tem os dispositivos móveis aí, como o Android e o iOS. Eu acho que o iPad OS também já está dentro aí. E aí a gente tem a parte dos virtual desktops, que aí pode ser o Windows 365, que seria uma estação de trabalho ali entregue via nuvem para o colaborador utilizar e fazer o acesso e trabalhar. E também temos o Azure Virtual Desktop. São dois serviços de nuvem, né? O Azure Virtual Desktop ali dentro do Azure, a gente vai criar pools de máquinas virtuais e liberar para que os colaboradores façam acesso. E aí, com isso, a gente precisa ali ter uma segurança do acesso a essas máquinas, né? E dentro das máquinas, claro. E o Windows 365, por exemplo, são estações de trabalho que é entregue via nuvem. Ou, por exemplo, um colaborador utiliza o dispositivo pessoal dele, mas você não quer que ele utilize. Então, você libera uma estação de trabalho ali no Windows 365, que ele vai poder acessar, talvez via navegador, por exemplo, ou até mesmo pelo RDP, esse dispositivo ali na nuvem, e ali ele vai poder trabalhar com uma máquina talvez mais robusta do que ele tenha, mas uma máquina que esteja registrada no Intune, que essas máquinas do Windows 365 a gente consegue registrar ela, e aí com o Defender a gente consegue fazer toda a gestão desses dispositivos na nuvem, tá? Então o Defender hoje ele está bem completo nesse sentido aí do endpoint, de estar integrado com vários fornecedores para poder proteger aí os endpoints da empresa. E aí, por que eleger o Microsoft 365 Business Premium? Aí, alguns benefícios do 365 Business Premium, né? Aí, deixa a empresa funcionar de qualquer lugar com tranquilidade. Aí, ele é completo e fácil de usar. Ele é uma solução de produtividade e segurança, como a gente já falou, né? É uma plataforma em nuvem simplificada, que simplifica a implantação e coloca em funcionamento rapidamente. Reduz os custos. Aí, se você vai ter eliminação de custos de soluções multiponto, reduz os custos de helpdesk e facilita a complexidade no licenciamento. Então, aqui é a utilização, quando a gente fala de utilizar somente um fornecedor, né? A gente vai trabalhar tudo numa suíte só, por exemplo. Falando a parte do helpdesk ali, pessoal, para trazer para vocês, é bem legal que os colaboradores, os administradores, por exemplo, no Intune, quando os dispositivos estão lá sendo gerenciados, a gente tem uns insights bem legais ali, a gente tem algumas recomendações ali que o Intune traz sobre os dispositivos. Então, muitas vezes pode ser que o dispositivo tenha algum problema, mas o colaborador nem viu aquele problema. Só que o Intune percebeu e vai te avisar, vai te enviar uma notificação. E muitas vezes o administrador, pelo próprio Intune, ele consegue fazer ali resolver o problema. Às vezes pode ter algum problema no sistema operacional, e aí ele resolve por ali, da mesma maneira como no Defender. Pode chegar uma notificação de estar tendo algum ataque ou algo suspeito ali em tal dispositivo, onde você vai lá e aplica. Então, são
algo, demandas ali que ajudam no dia a dia, principalmente o time de helpdesk que faz ali o atendimento aos usuários, para que ele possa melhorar a otimização do tempo ali e atendimento no dia a dia. E aí, tecnologia de nível empresarial. O Business Premium entrega segurança avançada, que são essas ferramentas de segurança da Microsoft, confiança empresarial com inteligência de ameaças alimentada por IA, que foi o que a gente falou, que o Defender ele trabalha ali com o IA para poder trazer ali as ameaças e conhecer quais são as ameaças novas que estão chegando. Então, está sempre sendo atualizado. E aí, fornecedor de segurança mais bem avaliado, que é algo bem interessante, que a Microsoft ela é o fornecedor de segurança mais bem avaliado. Aqui a gente vai demonstrar no Gartner, né, que a segurança da Microsoft ela é líder em 5 relatórios do quadrante mágico do Gartner. Então ela é líder em, acesso, em gerenciamento de acesso, a parte de acesso de segurança ali de cloud, Enterprise Information Archiving, que seria no arquivamento ali de informações, a parte de proteção aí de plataformas e endpoints, e, e o outro ali também que é a parte de gerenciamento de endpoints unificados. Então, a Microsoft aí, ela é líder nesses quadrantes aí, e ela é líder também na parte de segurança aí, e por isso que a gente sempre coloca aí que o Business Premium, o que ele entrega é muito avançado, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Agradeço aí por todos pelo tempo aí disponibilizado. A gente falou um pouquinho aqui do Business Premium. A gente, dentro da Gênesis, falando um pouquinho para vocês, a gente tem aqui o que a gente chama de jornada de segurança da Microsoft, que aí é algo que a gente pode apresentar, claro, separadamente para os clientes, que a gente já faz isso com vários clientes nossos. Inclusive, essa semana e semana passada eu fiz esse tipo de apresentação, onde a gente apresenta cada ferramenta de segurança avançada separadamente. Então, a gente reserva aí algumas reuniões ali para que a gente fale somente do Intune separadamente, apresente ele, fale do Defender for Business separado também, da mesma maneira do Purview e a mesma coisa com o Entra ID. Então, a gente fica à disposição para vocês, para poder apresentar, se vocês tiverem interesse em conhecer aí as ferramentas do Business Premium, essas ferramentas avançadas, a gente pode fazer essa jornada de segurança da Microsoft. Aí é só entrar em contato com o seu vendedor para expor para ele, né, trazer que vocês têm interesse e a gente agendar e marcar aí para poder falar junto com vocês. Algo que eu queria pontuar também, pessoal, rapidamente, antes de encerrar passar a palavra para a Bia, que a gente tem feito bastante também webinars aí, apresentações sobre o Copilot, que é algo que a IA aí era algo do futuro até o ano passado e agora já está no presente, né? Muitas empresas adotaram. E a gente acaba tendo, parecendo muito apresentação teórica. E a gente está tentando trazer para os clientes algo prático, né? Mostrar o Copilot funcionando. Então a gente tem uma apresentação bem legal aí também que a gente pode mostrar para vocês. A gente até fez um webinar no começo de maio. Não sei se alguns de vocês participaram, mas a gente fica à disposição também para participar e mostrar para vocês. Claro que daí a gente pode envolver, além do pessoal de TI, alta gestão, diretores, né? E a gente pode fazer essa apresentação para que vocês vejam o Copilot funcionando e tenham uma ideia de como a IA pode apoiar nas demandas do dia a dia, tá bom? Mais uma vez, pessoal, agradeço aí a oportunidade de estar apresentando para vocês e tenham todos uma boa quinta aí. Eu acredito que tem as perguntas agora, né, Bia? Isso mesmo, Rafa. Muito obrigada pela sua explicação. Eu passei para você no nosso chat privado as perguntas, né? Tivemos algumas, então agora a gente vai responder e eu também vou deixar o LinkedIn e o site da Gênesis para vocês ficarem por dentro das novidades, acompanharem todas as nossas soluções e publicações que a gente faz em relação a produtos. Beleza. Bom, começar com as perguntinhas aqui rapidinho. Uma pergunta da Tami: quais são as principais limitações referentes ao pacote Office via web? O que o Microsoft 365 Business. Então, ele tem alguns recursos que não tem dentro dele. Eu não sei te falar agora totalmente quais são esses recursos, mas ele é limitado. Ele não tem as mesmas configurações que os recursos os aplicativos instalados na máquina que são entregues, né? Depois eu posso pegar aí, eu também te enviar. Depois, se você puder deixar seu e-mail, eu posso pegar na documentação aqui e te enviar quais são essas limitações aí
do pacote Office via web. Mas foi como eu falei, ele não é completo como os que são instalados na máquina, tá? Em caso de ataque de ransomware, se a empresa tem um backup em cloud, ela não precisa se preocupar em pagar o resgate. Em resumo, os backups são imunes aos ataques. Nem sempre, o Tami, o backup é algo que a gente tem que fazer ali, testar ele recorrente, né? Tem que ter um teste recorrente. Então, ela é interessante que a empresa tenha uma equipe ali que faça esses testes para validar que os backups estão íntegros, mas pode acontecer também deles serem criptografados. Então, assim, claro que utilizando o Defender e tudo mais, fechando ali o cerco relacionado à segurança, vai ser um pouco mais complicado de chegarem nesses arquivos que estão, o backup, desculpa, que estão em nuvem ali. Mas é importante que o backup a gente valide que ele está íntegro, tá? E essa validação aí principalmente pode ocorrer com isso daí, porque se a gente deixar para validar ele somente quando a gente tem algum problema, pode acontecer que chegue ali encontrar naquele problema e a gente não consiga fazer restaurar os arquivos ali, por exemplo, tá? Então é importante essa parte aí que o backup em cloud, qualquer tipo de backup, na verdade, seja validado ali recorrente, tá? Pergunta do Claudinei, uma preocupação que tem é sobre o uso do Copilot via Teams, onde as pessoas podem subir arquivos e gerar apresentações. Como fica a segurança dos dados das corporações e de contexto? Os dados do Copilot estão abertos quando isso é feito? Não, o Claudinei, o Copilot do 365, quando você tem a licença, ele não leva nada para a internet, fica tudo dentro do seu tenant, nada é exposto à internet, fica tudo dentro aqui do tenant, como eu falei, e por usuário. Então, o Copilot, quando você aplica a licença dele no usuário, ele só vai ter acesso aos dados e arquivos que você tem acesso. Ele não vai conseguir ter acesso nenhum afora isso, tá? E como eu falei, eles são dados que ficam dentro do seu tenant, nada é exposto para fora dos seus arquivos. Então, diferentemente aí, se você estivesse utilizando uma ferramenta de IA gratuita, onde você pode jogar um arquivo lá, por exemplo, esse arquivo pode correr o risco de. Claro que a IA também não vai querer fazer isso, mas pode acontecer, né? De ter esse arquivo seu tá para a internet ali. Então, com o Copilot tipo 365, isso não acontece, tá? É até interessante falar do Copilot, o Claudinei. Se você tiver interesse, depois a gente pode fazer uma apresentação e conversar melhor sobre ele. É só entrar em contato aí com a Amy que a gente bate um papo sobre isso. Mas claro que o time da Gênesis também de pós-evento vai entrar em contato com vocês, bater um papo. E aí, se vocês tiverem, a gente marca, tiverem interesse, a gente marca uma reunião para poder falar, tá? E a última pergunta do Leonardo. Todas as ferramentas do Business Premium estão incluídas no Enterprise Mobility e Security E3? Sim. Todas as ferramentas aí, elas estão inclusas nessa licença aí do Enterprise Mobility Security do E3. Claro que aí você tem nessa licença do Enterprise Mobility Security, você tem o E5 também, que ele entrega configurações mais avançadas do que o E3, tá? Mas eles entregam sim o Intune, o Purview, o Defender e o Entra ID. Todas essas licenças, todos esses recursos, eles têm o plano 1 e o plano 2. O Intune tem um plano 1 e o plano 2, e tem o Intune Suite. O Defender tem o plano 1 e o plano 2. O Entra ID também tem o P1 e o P2. E o Purview também, todos eles têm, tá? Então, assim, aí cada um, claro que o plano 2 vai oferecer mais configurações ali do que o plano 1, mas muitas vezes o plano 1 já atenda ao que você tem de necessidade. Bom, de pergunta acho que era isso, né, Bia? Não temos mais nada. Isso mesmo, Rafa. Muito obrigada, então, pessoal. Nós vamos enviar a apresentação posteriormente e eu também deixei nossos contatos. Fiquem à vontade para nos contatar. Até mais, um ótimo dia. Valeu, pessoal.